Parafraseando o Polanyi, ou pelo menos pegando algumas das suas ideias centrais, o Polanyi na sua A Grande Transformação, o padrão ouro internacional foi uma instituição central do desenvolvimento dessa sociedade e dessa economia com matiz liberal, né, do século XIX. Então, na medida em que esse sistema vai se internacionalizando, um conjunto de regras ajudam a sustentar essa ordem liberal, né, e a integração comercial, a integração financeira, à época, né, dependia muito da estabilidade das taxas de câmbio entre as principais moedas, que por sua vez era algo resultante da manutenção da estabilidade em ouro doméstica que cada moeda apresentava. Sempre lembrando, os países naquela época não fixavam suas moedas dólar frente à libra, libra frente ao marco, marco frente ao franco e assim sucessivamente. Mas cada país mantinha estável o valor da sua moeda frente ao ouro e quando isso acontecia, as respectivas taxas de câmbio acabavam se estabilizando. Nós mostramos evidências sobre isso. Essa realidade ela se constitui num período histórico muito específico, com aspectos econômicos, políticos, sociais, né, de transformações importantes, com o avanço da industrialização, da urbanização, mudanças da ordem social que vão gerar efeitos políticos. Então, toda aquela promessa da Revolução Francesa de que as pessoas serão iguais perante a lei e que os privilégios associados a posições estamentais dentro da sociedade iriam desaparecer, vai se concretizando ao longo do século XIX, mas mais fortemente, né, a partir início do século XX. A ideia, por exemplo, de que a separação de poderes, né, de que não há mais a possibilidade do uso arbitrário do poder pelo executivo, ou pelo imperador, ou pelo rei. Né? Nada disso é automático, é sempre um processo. O surgimento de uma estrutura social mais diversificada e de interesses distintos. Então, os operários tinham uma determinada perspectiva de melhorar suas condições de vida, das condições salariais. Né? Isso era resultado, gerava conflitos os mais diversos. Né? Se organizavam em sindicatos, em partidos. Parte desses partidos não eram sindicatos em determinados momentos eram ilegais, passam a ser legais. O direito a voto era muito restritivo, na maior parte das sociedades ainda era restrito a homens com propriedade, uma enorme propriedade, um volume grande de recursos. Isso vai se disseminando. Então, a tendência a constituir um aspecto universal do direito ao voto é algo que vai no final do século XIX rumo ao século XX em boa parte das sociedades. Alguns elementos que caracterizam esse momento histórico e a ruptura do padrão ouro, porque na verdade, para compreender o funcionamento do padrão ouro, é muito mais fácil quando ele deixa de funcionar. Não é à toa que boa parte dos estudos contemporâneos, inclusive, que procuravam refletir sobre o padrão ouro, o faziam no momento em que ele já não funcionava direito. Porque a busca era como é que eu reconstituo a estabilidade, supondo que a estabilidade estava associada a essa convenção, que é manter o valor das moedas atreladas, ao ouro de forma fixa. Os gráficos que nós vamos ver na sequência vêm de distintos números de uma publicação anual da OMC, chamado World Trade Report, né, que discute a evolução do comércio global, quer dizer, a conjuntura do comércio, mas vários desses reports são temáticos e eles trazem informações aí da evolução da economia global. Vou trazer algumas delas para vocês. Uma informação importante ali, se nós estamos entre 1870 e 1913, que é exatamente quando está se constituindo o padrão ouro internacional, mostra uma economia mais integrada. Então, a revolução dos transportes, né, o navio deixa de ser a vela, passa a ser a vapor, a combustão interna, a refrigeração. Então, eu estou integrando aos circuitos mercantis novas regiões, até porque o desenvolvimento aí de novos processos produtivos e novos produtos vai criando uma dupla demanda. A demanda por novas matérias-primas e por mercados consumidores. Então, por exemplo, eu estou desenvolvendo aí o setor automotivo. Eu preciso de borracha, a borracha não tem nos países produtores.
né? Havia borracha na Amazônia brasileira, depois a produção da borracha a partir da seringueira transportada para a Ásia. Eu estou desenvolvendo esse segmento, mas a produção e distribuição desenvolvendo de energia elétrica, as telecomunicações por meio do telégrafo, o surgimento de bens de consumo, né, que a base da eletricidade, tudo isso implica demanda por vários minerais novos, ou um aumento da demanda por aqueles já conhecidos. Podemos pegar um exemplo do cobre, né? Parte dos fios para transmissão de energia e os fios de cabos para telecomunicações, no caso o telégrafo, demandavam cobre e outras ligas, né? E tudo isso, esse cobre, né? A grande fonte de cobre, uma delas era aqui na América do Sul, particularmente no Chile, em algum momento também no Peru, naquela região andina. Pois bem, na costa pacífica da América do Sul e na região andina. Então, essa enorme integração implica o crescimento da relação exportações-PIB, que vai apresentar uma contração no entre-guerras e uma retomada só aí a partir do pós-Segunda Guerra Mundial. A partir da primeira Revolução Industrial, nós vamos ter também uma aceleração no ritmo de crescimento das economias, usando dados em valores constantes, cuja fonte é o professor Angus Maddison, falecido recentemente. Nós observamos ali que em dólares de 1990, a Revolução Industrial vai permitir essa divergência dos níveis de renda per capita, na qual os líderes desse processo, né, os países mais avançados da Europa, Reino Unido, França, Alemanha, Estados Unidos vai ter um desempenho ainda mais impressionante. Das antigas civilizações, o Japão vai se modernizar e se industrializar muito antes e, portanto, vai ter um desempenho também importante. Então, a Revolução Industrial, que se inicia no núcleo europeu, particularmente no norte da Europa, se dissemina para novos polos e tem nos Estados Unidos um ponto de culminância, particularmente da Segunda Revolução Industrial. Meados da virada do século XIX para o século XX, a maior economia do mundo já é a economia estadunidense. É exatamente isso que nós observamos aqui. Se nós estamos lá em meados de 1860, antes aí do processo de unificação da Alemanha, de unificação da Itália, de aquilo que o professor David Landis chamou da emulação continental, né, os países do continente adotando as práticas modernas industriais e o avanço das ferrovias também lá originalmente na Inglaterra, no Reino Unido, nós vamos ter um momento em que o Reino Unido era a locomotiva do mundo, era a grande fonte da produção manufatureira, né? Crescentemente os Estados Unidos passam a assumir uma posição muito próxima a outros países europeus como a França. Em 1860, os Estados Unidos, a França e a Rússia tinham pesos significativos. Já na virada do século XIX ao século XX, os Estados Unidos estão na frente e, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, quase um terço da produção manufatureira global está nos Estados Unidos. A posição relativa da Inglaterra é muito menor e, inclusive, a Alemanha ultrapassa a Inglaterra, que é um país de industrialização retardatária. A França tem uma queda relativa de importância na produção industrial e a Rússia um crescimento marginal. São os grandes países, as grandes potências desse padrão ouro internacional. Se nós olhamos para os padrões de comércio, nós observamos que ainda no início do século XIX havia um comércio norte-sul muito típico dos modelos a lá modelos ricardianos ou os modelos Heckscher-Ohley, os modelos neoclássicos de comércio, em que eu tenho ainda um peso aí de quase 60%, 57%, 60% basicamente do comércio global era de alimentos e insumos energéticos e somente 40% de manufaturas. Ao longo do século XX esse padrão vai mudando, né? O predomínio é da produção e do comércio mundial de manufaturas. Mas a era do padrão ouro é essa era de integração. Então a Inglaterra, que era o centro desse processo, era um bom exemplo, porque era um grande produtor e exportador de manufaturas, mas um importador de alimentos, um importador de energia.
E isso criava uma dinâmica na qual a Inglaterra vai abastecendo o mundo, não é com reservas em libras, e as libras eram tão boas quanto, por serem conversíveis em ouro, tão consideradas tão boas quanto o ouro, abastece o resto do mundo, né, de moedas conversíveis e de reservas, né, por meio das suas importações. Era uma grande economia aberta. Diferente dos Estados Unidos, que era uma economia muito mais autossuficiente, por exemplo. Né? Então, essa transição que corresponde à crise do padrão ouro, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, em que Estados Unidos passam a assumir o peso de maior economia do mundo e principal liderança, põe em baila uma mudança de perfil. Países europeus, particularmente a Inglaterra, muito mais integrados aos fluxos de comércio global, e Estados Unidos muito mais autocentrado. Uma outra informação que tem a ver talvez mais com um período desse interregno em que o padrão ouro internacional rompe-se, né? Há uma tentativa de se restabelecê-lo que dura por um interregno muito curto, entre 25 e 31, grosso modo, com muita instabilidade, e a crise de 29 é um dos elementos que ajuda a aprofundar essa desintegração da economia global. Então, para vocês terem uma ideia do nível e da profundidade do efeito dessa crise, né, o comércio global vai cair para cerca de 33, né, para um terço do que ele era em valores constantes da época, né, a um terço do que era às vésperas da crise de 29. Então, essa desintegração do comércio global, que afeta muito a Europa, né, que era o centro mais dinâmico do padrão ouro internacional, vai criar enormes dificuldades para a manutenção desse regime. Este mundo é um mundo que está se urbanizando, que a população está crescendo, que as taxas de fertilidade, né, crianças por mulher está crescendo, e ao mesmo tempo a expectativa de vida está crescendo. Mas essa expectativa de vida vai dar saltos maiores realmente no pós-Segunda Guerra Mundial, quando se dissemina um conjunto de ganhos aí na área de saúde pública, na área de saneamento, primeiro nas economias avançadas e depois isso vai se espalhando para o resto do mundo. O padrão ouro internacional, ele pega o início desse processo de transição, né, no seu núcleo mais urbano e industrial na América do Norte, para uma periferia que era mais rural, menos urbana. O padrão ouro internacional também foi uma época de enorme concentração de renda. Se nós olharmos aí a participação das famílias mais ricas, o 1% mais ricos do mundo, pegando a base de dados do Piketty e dos seus coautores, né, no auge do padrão ouro internacional, nós temos aquilo que o Polanyi chamou de altas finanças. Né? Então, o setor rentista da sociedade, né, nem todos aqueles que estão no percentil superior eram rentistas, mas é uma aproximação, tinha uma enorme participação da renda. As duas guerras mundiais, a mudança nos sistemas tributários, com a introdução de sistemas mais de tributação mais progressiva, o avanço das forças associadas ao sindicalismo, as forças trabalhistas, muda um pouco isso e a renda passa a distribuir melhor. E a nova era de globalização também é uma nova era de concentração de renda, que é maior em alguns países, Estados Unidos, dentre esses que estão aí destacados, um pouco menor em outros países, mas de um modo geral se identifica que os dois grandes momentos de livre mobilidade de capitais, maior integração, né, e predomínio das finanças, padrão ouro internacional e o mundo pós anos 80, o mundo da globalização financeira. Aqui é a mesma medida para outros países. Vimos antes para países do universo Reino Unido, Estados Unidos e países que falam inglês, e agora para países asiáticos. Um elemento adicional final, se nós formos olhar o auge do padrão ouro, né, o Reino Unido, os países europeus concentravam a maior parte das reservas em ouro, que posteriormente vão se concentrando, né, particularmente depois da Primeira Guerra Mundial, no
nos Estados Unidos. A Rússia também será um grande detentor de reservas, né? O fato é que a manutenção do padrão ouro pressupõe ter reservas internacionais e essas eram muito concentradas. Em momentos de conflito, os países procuravam acumular ouro, né? A própria França fez em muitos momentos políticas de acúmulo de ouro, particularmente no entre guerras. Isso ajudava a aumentar a estabilidade. A Inglaterra tinha uma vantagem, que a libra era considerada tão boa quanto o ouro. Então a política monetária do Reino Unido permitia com que mudanças em sua taxa de juros, né, atraísse capitais para o Reino Unido. Ainda assim, a manutenção de reservas pelos bancos centrais e respectivos tesouros em ouro, que é o que nós estamos vendo aqui, era um elemento fundamental e esses recursos se concentravam no núcleo duro, que são esses países, né, do sistema do padrão ouro internacional que vocês estão olhando aqui. É importante olhar aqui as informações, né, como a importância para a Alemanha dos fundos de reparação de guerra, né, pós-guerras da Guerra Franco-Prussiana, os Estados Unidos, né, que até 1870 não fazia uma distinção entre as reservas de prata e ouro na classificação das suas reservas. Por isso os dados aí não estão disponíveis para que nós possamos saber exatamente qual era o montante em ouro ali existente. Em síntese, então, a etapa do padrão ouro internacional, um período de avanço na industrialização, surgimento de novos setores, novos produtos, novas demandas por recursos naturais, que vai fazer com que os países europeus e o próprio Estados Unidos, né, buscassem zonas de influência, acesso a matérias-primas e a mercados, e fossem fechando o acesso a esses países de outros. Né? Então, o livre comércio, na prática, vai se desmoronando pelo controle político do comércio por meio do imperialismo. Muitas regiões no sudeste da Ásia, na África, mesmo na América Latina, que eram nações autônomas, mas que pertenciam a uma zona de influência, no primeiro momento, do Reino Unido, posteriormente dos Estados Unidos. É um período de intensa imigração, particularmente da Europa para o Novo Mundo, para o continente americano, não somente, mas principalmente, mais América do Norte, Estados Unidos, mas também muito para a América do Sul, Argentina, Brasil, como subprodutos das próprias mudanças sociais, urbanas, derivadas do que estava acontecendo na Europa, que vivia a industrialização, uma intensa urbanização, no primeiro momento uma piora na qualidade de vida das massas não proprietárias, que vão buscar alternativas em outros países. Foi crescente a integração comercial e financeira, crescente o poder do rentismo, o poder das altas finanças e também as tensões derivadas do fato de que novos poderes estão em ascensão. Estados Unidos, Alemanha e Japão, né, o que vai acabar essas tensões culminando com a Primeira Guerra Mundial, na verdade, com duas grandes guerras, né, a Primeira e a Segunda. O centro do padrão internacional está muito na Europa, assim como foi o centro do processo de industrialização e de urbanização.